Prezados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a cada um. Eu quero nesta manhã começar fazendo um agradecimento às pessoas que se inscreveram e que estão se inscrevendo nesse canal. Esse canal é um canal que tem no meu coração de falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus, falar das bênçãos que Deus derrama sobre o mundo, sobre os homens, a todos os momentos, todos os dias. Desde o começo do mundo é assim, Deus protegendo, sustentando, guardando e mostrando o caminho, né? E o caminho é Jesus, o caminho é Yeshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo, que foi enviado nessa terra para morrer por nós, para entregar o seu corpo em sacrifício por nós, né? Então ele levou sobre si os nossos pecados, toda a nossa maldade, ele levou sobre os seus ombros e foi e se entregou naquela cruz, morreu por nós, comprou a cada um de nós com preço alto, preço de sangue, né? Então, meus queridos, gratidão ao Eterno por enviar Yeshua e gratidão a Yeshua, que não nos desamparou. Esteve conosco, pregou, abriu os olhos dos cegos, levantou os caídos e pregou o ano aceitável do Senhor, o dia da graça. E ao subir aos céus, ele rogou ao Pai e outro Consolador foi enviado, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, todos os momentos. Mora em nós, somos morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus mora em nós através do Espírito Santo. Também a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com o espírito humano. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, amemo-nos uns aos outros, conforme Deus nos amou, conforme Jesus nos amou. Então, meus queridos, a todo o povo cristão também, os evangélicos, todos, eu quero agradecer, em especial aos inscritos, e quero orar nesse momento por todos, e pelos inscritos em especial, porque eu tenho uma missão eu não oro muito não, meus queridos, mas me mantenho assim ligado em pensamento com Deus, sobre qualquer problema da humanidade, da família, dos mais próximos e dos mais longe que eu não conheço, mas Deus conhece. Então a minha oração, a minha missão de todos os dias é orar por todas as pessoas do mundo, por todos os países do mundo, por todos os governantes, por todos os crentes, por todos os cristãos, por todos aqueles que são de outra religião, mas que creem em Deus, que buscam a Deus. Porque a religião, cada religião em si, é um caminho que leva ao Criador. É cada um no seu coração. A Bíblia diz assim: a unção que recebeste do Senhor, fique em vós, e não vos necessitei de que homem algum vos ensine. No sentido de ficar te dirigindo, você abre o seu coração, você leia a Bíblia, examine as Escrituras, busque fazer a vontade de Deus, semeie o bem. É lógico, você tem que participar de uma igreja, né? E Deus vai direcionar a qual igreja devemos estar servindo a Deus, porque é bom que os irmãos se unam, que vivam em união, e que seja uma comunidade que cada um olhe pelo outro e ajude uns aos outros. Esse é a vontade de Deus, né? Então, meus queridos, quero fazer uma breve oração nesse momento, para que Deus, na sua imensa misericórdia, seu imenso amor, derrame sobre nós a unção do Espírito Santo, para nós suportar, para nós conseguir, para nós entender, para nós conseguir amar a Deus, amar o próximo e orar, interceder por causa das coisas ruins deste mundo. Jesus disse que o mundo jaz em trevas,
Então a luz é Jesus. Olhe para Jesus e você será iluminado, será guardado, será protegido e será aceito na sua presença. Tá certo, meus queridos? Oremos então. Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Yeshua, no nome de Yeshua, eu oro a ti nesse momento. Busca a tua face por todas as pessoas do mundo, pelos inscritos nesse canal em especial. Olhe por cada vida, por cada família, por cada problema. Senhor, resolve todos os problemas. Põe as tuas mãos de poder, cura, salva, liberta, protege a cada um dos inscritos. Eu te peço no nome de Jesus. Abençoa também todo mundo, todas as pessoas do mundo. Homens, mulheres, crianças, velhinhos, Pai. Os enfermos, os que estão nascendo, Pai, e os que estão partindo para a eternidade. Olha por cada um. Protege, Pai. Protege a cada um. Eu peço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ler aqui no Salmo 91, 2 versículos. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, a quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas e sobre elas encontrarás abrigo seguro. Até aqui, até o versículo 4. E no hebraico é muito bonito, eu gosto muito do hebraico, e diz assim, no hebraico, esses 4 versículos. Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itlona, Omar Ladonai Marsi, Umitsudat, Elohai Evitar Bo, Kihu Yatsi Sileha, Mipah Yakush, Midever Avot, Bevrato Yaser Lar, Vetahat Kenafav, Tese Sina Vesoreha, Amito. Até aqui. É os 4 versículos que eu li. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sobre a sua proteção. Que assim sejam todos os inscritos, todos os evangélicos, todos os cristãos de uma maneira geral, todas as famílias da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, disse Jesus, é que conheçais, que saiba no seu coração que eu vim de Deus e que Deus me enviou como filho nesse mundo, para que trouxesse a salvação. Proclamasse o ano aceitável do Senhor, o dia da graça. E nós vivemos no dia da graça. Mas esse dia se fechará, meus queridos. Esse dia acabará. E quando Yeshua descer nas nuvens dos céus, para levar o seu povo, para arrebatar o seu povo, para ressuscitar os que morreram em Cristo. É assim que a Bíblia diz. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar com o Senhor, lá nas alturas. Aí estaremos com ele, meu querido. Que hora que ele vem? Não sei. Perguntaram isso para Jesus. Qual seria o dia da sua vinda e da restauração do povo, do reino de Israel, do reino de Yeshua, do Messias, né? Ele disse, nem o filho e nem os anjos sabem o dia, nem a hora. Mas acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
haverá guerra, rumores de guerra, fome, sede, peste, terremoto, em vários lugares. Mas é apenas isso tudo, o princípio das dores, o princípio de dores, né? Então, meus queridos, ainda há muita coisa para acontecer. Mas se seremos protegidos, guardados, vai depender de cada um de nós. Eu já disse aqui em outro vídeo, Deus esteve com o povo do Egito, protegeu, o povo prosperou, o povo se tornou grande, a ponto de Faraó temer que eles tomassem o trono, que ele tomasse o poder, porque se tornou um povo forte, poderoso, pelo que começou a perseguir o povo que estava ali. O povo que foi uma bênção para o Egito. Começou a perseguir, começou a escravizar, começou a bater, começou a judiar. Aí Deus viu tudo isso e desceu do céu. Falou com Moisés, vai, tira o povo. E tirou o povo de lá. Só que antes de tirar o povo, ele teve que mandar muitas pragas no Egito, para que soubessem que ele é o Senhor. E o Egito sofreu com as pragas. Sofreu muito com as pragas. Mas Israel não. Israel foi guardado, foi protegido pela mão de Deus, pela mão do Eterno. E a gente vê aqui que ele tirou o povo do Egito, o povo dele veio, serviu ali no deserto, mas o povo não foi grato ao Senhor, pelo que Deus fez eles andar por 40 anos. 40 anos andaram no deserto, e aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima não entrou na Terra Prometida. Só entrou os de 20 anos para baixo, os que eram criança, adolescente. Esses não entraram. Daquela geração antiga, só Josué e Caleb entrou. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Então, meus queridos, Deus é tremendo. Depois que sair da boca dele um decreto, não muda, não muda. Então, olhe para Deus, olhe para o Senhor, busque a sua presença, busque a sua proteção, se esconda debaixo das suas mãos poderosas e Ele te protegerá. Você, sua família, te guardará desses dias maus que está aí para vir. Dias terríveis, dia de fome, de sede, de terremoto, de vulcão, de tsunami. Quando ele falou essa palavra, ninguém sabia dessas coisas. Rumores de guerra. Falou em rumores de guerra local, rumores de guerra, de longe. Mas hoje em dia, Irã solta um míssil lá, 3.000 quilômetros longe de Israel, e esse míssil vem cair ali em Israel. Então as coisas mudaram, meus queridos. Se o homem quiser optar por destruir o mundo, 5 minutos ele destrói os homens, os que têm bombas atômicas. Portanto, nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus, da nossa oração. Não que Deus precise da gente, mas precisamos desejar, buscar, clamar, para que Deus, através das nossas orações, que a oração do justo pode muito em seu efeito. Se nós clamarmos, se os cristãos clamar, buscar a Deus, a situação muda, meus queridos. A situação muda. Deus disse para Moisés, o povo quando pecou lá no deserto, Deus falou para Moisés assim, Moisés, afasta desse povo, sai da frente, afasta, retira-te, que eu vou destruir eles num só segundo. E farei de ti uma nação. Aí Moisés caiu de joelho e falou, não, Senhor, por favor, não faça isso. Dirão as nações que o Senhor tirou o povo lá do Egito e não conseguiu trazer eles para a terra prometida. Não faça isso.
dê uma chance ao povo, perdoa o seu pecado. E correu e foi oferecer sacrifício, oração, intercessão a Deus, e Deus resolveu de não destruir o povo, porque Moisés clamou. Então, se nós clamarmos, meus queridos, se nós buscarmos a Deus, desejoso de que Deus faça o melhor por todos nós, por causa das crianças, por causa dos recém-nascidos, dos velhinhos, daquele que não tem quem ajude, Deus ouvirá a sua oração, a minha oração, a sua oração, a oração do povo de Deus. E ele destruirá, acabará com essas guerras. Mas Deus não vai intervir no livre-arbítrio do homem. Deus não vai. Agora, se você clamar, pedir a proteção de Deus, Deus muda a situação. Deus muda, Deus ameniza, Deus ajuda, Deus protege aquele que está envolvido. Meus queridos, para não ficar longo esse vídeo, eu termino por aqui. Mas a única maneira de nos protegermos, de sermos guardados, eu, você, sua família, nossa nação, nosso povo e o mundo todo, porque o mundo é de Deus e o mundo é belo, o mundo não faz mal para ninguém. O mundo nos sustenta com alimento, com oxigênio que Deus colocou aqui para nos sustentar. De fome ninguém vai morrer, porque a terra produz. E Deus usa os seus filhos para ajudar os outros. Mas precisamos pedir a Deus que coloque juízo na cabeça dos governantes. Que coloque juízo, porque se ele soltar uma bomba lá, o outro solta aqui, o outro solta lá. 3 bombas atômicas que solte aí, acaba com o planeta, meus queridos. Ou pela ação da bomba em si, ou pela irradiação, né? Pela radiação. Aí como é que vai ser? O homem se destruindo, não é Deus que está fazendo isso, é o homem. Então oremos uns pelos outros e por nossa nação, pelo nosso povo, pelo nosso planeta, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo no seu coração. Abra o seu coração e viva para Deus, e Ele viverá em ti. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.